Boa noite a todos! Hoje eu vim fazer uma aula um pouquinho diferente. Hoje eu estou aqui dentro do slide, tá? Nós vamos falar um pouquinho de compactação e vamos falar de tamanho, as medidas da informática. Então nós vamos iniciar aí uma coisa muito bacana, um assunto muito interessante. Então vamos lá, vem comigo que hoje vai ser legal. Unidade de medidas da informática, para que servem? Tá? Vocês já ouviram falar em giga, em mega, em terabytes, né? Que a gente já começou a falar um pouquinho sobre isso. Agora a gente vai falar mais. Para que serve? Para quantificar. Nós não temos também a grama, o quilo, para medir peso. Nós não temos o metro, centímetro e quilômetro para medir tamanho, tá? Na informática nós também temos a medida, que é a medida da informática. Então, ali eu coloquei um pouquinho das medidas, eu vou disponibilizar elas todas para vocês. Então, nós iniciamos na menor unidade. Qual que é a menor unidade? Ela chama byte, tá? Só que antes do byte, nós temos o bit. Então, a bit, ela é menor do que o byte, certo? Então, a menor unidade de medida é o byte, mas o bit vem antes do byte. Já pensou? Vamos fazer uma analogia. Por exemplo, vamos falar no tempo. Nós temos para medir tempo segundo, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. É assim que a gente faz, né? Mas existe também o nanosegundo, o microsegundo. A gente usa ele no nosso dia a dia? Não costumo usar, mas a gente sabe que ele existe, assim como o bit. Então, nós temos para medir, para quantificar, o byte como a menor unidade, certo? Mas a menor unidade da informática é o bit, certinho? Bit, aí depois vem as que eu posso medir. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, tá bom? Eu coloquei o símbolo aí para vocês saberem, tá? Byte, que é o B, o kilobyte, que é o KB, megabyte, que é o MB, gigabyte, que é o GB, terabyte, que é o TB, e assim vai. Depois vem o peta, o hexabyte, o zettabyte, yottabyte, tá? E vamos lá, vamos pensar ali também, ó. Então, quando a gente chega, então se eu tenho um byte, ok. Aí quando chega lá no 1023, ainda é 1023 byte. Agora passou para o 1024, já não é mais byte, já é kilobyte, tá? Aí depois, quando deu 1024, já não é mais megabyte, é gigabyte, tá? Para ficar mais fácil, a unidade correta é 1024, mas vamos arredondar para 1000 para ficar mais fácil. Tá bom? Então sabemos que o correto é 1024, mas para ficar num contexto mais de facilidade, a gente vai trabalhar com 1000. Então eu tenho lá 1 gigabyte. 1 gigabyte significa quantos? 1000 megabytes, tá bom? Tá? Quando eu tenho 1000 gigabytes, eu já não falo que eu tenho 1000 gigabytes, eu falo que eu tenho 1 terabyte, certo? Quando eu tenho 1000 terabytes, eu já não falo que eu tenho 1000 terabytes, eu tenho 1 petabytes. Tá bom? Então vamos fazer de novo, para não ficar difícil, que eu sei que essa aulinha é meio chata. Tá? Então vamos falar do megabyte. Vamos começar pelo megabyte. Então eu tenho 1000 megabytes. Então eu já não tenho 1000 megabytes, eu tenho 1 gigabytes. Eu tenho 1000 gigabytes, eu já não tenho 1000 gigabytes, eu tenho 1 terabyte. Então toda vez que chega no 1000, a gente já muda para a unidade seguinte, tá bom? Então começa lá no kilobyte. 1000 kilobyte vale 1 byte, 1 megabyte. 1000 kilobyte, 1 megabyte. 1000 megabyte, 1 gigabyte. 1000 gigabyte, 1 terabyte. Tá bom? Se ficou um pouquinho confuso, não tem problema, chama a professora que a gente conversa no particular, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Hoje a aula é um pouquinho de matemática. E nós vamos focar mais na unidade bit e na unidade byte.
Lembra do micro, nanosegundo e dos segundos, né? Então, o bit, ele é 0 e 1. Ele é aceso e apagado, aceso e apagado. Onde 0 é apagado e 1 é aceso. Então, só é número binário, é 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. É aquele que o computador entende e nós não entendemos muito ainda. Então, 0 e 1, bit 0 e 1. E byte, cada byte, um byte, tem 8 bits. Então, já sabemos que bit, 0 e 1, e byte, 8 bits. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho isso aqui, ó. Agora, vamos fazer contas. Ó, um byte tem 8 bits. Cada caractere, o que é caractere? Ó, se a gente pegar o nosso celular, pegar meu celular aqui, e ó, vou pôr no grupinho de vocês aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, tá? Todo teclado, tá? Aqui tem letras, aqui tem símbolos, números. Todo teclado virtual ou teclado do computador, ele significa um caractere, tá? Então, cada caractere tem um byte. Cada caractere tem um byte. Cada caractere tem um byte. E cada byte tem 8 bits. Cada byte tem 8 bits. Cada byte tem 8 bits. Então, a letra A do teclado, letra A de amor, letra A. Letra A tem o quê? Um caractere. Então, tem um byte. 1 vezes 8? 8 bits. Certinho? Beleza? Até aí pegou? Então, olha lá, ó. Vamos lá. O exemplo que eu dei aqui, ó. Professora. Professora tem 10 letras. Tem 10 caracteres. Então, no teclado, eu aperto professora. Aperto 10 caracteres para escrever professora. Então, tem 10 letras. 10 letras, 10 caracteres. 10 caracteres, 10 byte. E bit? Um byte não equivale a 8 bits? Então, se eu tenho 10 bytes, 10 vezes 8, 80 bits. Se não ficou não ficou claro, vamos para cá, que vai ficar um pouquinho mais claro. Ó, a palavra Maria. 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 Então, Maria tem 5 letras. Maria, 5 letras. M-A-R-I-A. Maria. Então, eu pus em 5 caracteres do teclado para escrever Maria. Então, quantos bytes tem? 5 caracteres? 5 bytes. E bits? 1 byte não equivale a 8? Então, 5 vezes 8, 40 bits. Então, 5 bytes e 40 bits. João. João já é um pouquinho diferente, porque o João tem acento. Quando a gente vai colocar acento, a gente não tem que apertar o acento primeiro e depois a letra, quando a gente está no computador. Então, equivale a 2 caracteres. Então, vamos contar, João. J, O, tio, A e O. Então, embora João tenha 4 letras, tem 5 caracteres. Porque quando eu tenho uma letra acentuada, ela equivale a 2 caracteres, porque eu aperto 2 vezes o teclado. Então, João tem 5 caracteres, portanto, 5 bytes, 5 vezes 8, 40 bits. É só fazer a continha vezes 8, tá bom? Número vezes 8. Barretos, olha lá, a palavra Barretos. B-A-R-R-E-T-O-S. 8 caracteres. 8 letras, 8 caracteres. Não tem acento para a gente contar 2. Então, 8 vezes 8, 64 bits. Ó, aí eu pus um hashtag sextou, porque eu adoro sextar. Hashtag sextou. Então, hashtag é caractere? Sim, hashtag é caractere. Então, hashtag S-E-X-T-O-U. Nós temos 7 caracteres. Então, 7 vezes 8, 7 bytes e 56 bits. Professora Driele. Olha só, você ficou grandão, hein? Professora Driele. Vamos contar? Ó, professora nós já sabemos que tem 10 e Driele tem 7. Mas, professora, por que deu 10 mais 7 dá 17? Por que tem 18? Porque o espaço também é caractere. A gente não tem que apertar espaço no teclado, então também é caractere. Então, toda letra, todo símbolo, todo acento, todo espaço também é caractere, tá bom? Então, deu 18 caracteres, 18 vezes 8 bits dá 144 bits, certinho?
Ó, tem alguns exemplos aqui que eu trouxe também. Aí eu coloquei aqui só para deixar mais claro os nomes, né? Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte e yottabyte. Ó, vamos lá, mais exercícios então. A palavra olá. Olá tem quantos caracteres? Tem O, L, acento e A. Então são 4 caracteres. Portanto, quantos bytes? 4 bytes. 4 vezes 8? 4 vezes 8? Quem lembra, quem lembra, quem lembra? Depois vocês vão me responder, tá bom? Agora o Mário. Mário. M, acento, A, R, I, O. 6. 6 caracteres, então 6 bytes. 6 vezes 8? Cadê? Quero o resultado depois no final da aula, tá bom? O 3, o exercício 3. O arroba é caractere? Sim, o arroba é caractere. Então, nós temos arroba 1, 2, 3, um underline, que é esse tracinho embaixo, BHG. Então, nós temos 8 caracteres. 8 bytes significa 8 vezes 8? Depois eu quero o resultado de vocês. O exercício 4, José. José tem J, O, S, acento E. José, 5 caracteres, 5 bytes. 5 vezes 8? Cadê vocês? 5 vezes 8? 40 bits, tá? Essa eu vou dar dica, mas a outra não. Maria e João. Então, ó, Maria, M-A-R-I-A, espacinho, porque tem um espacinho, E, espacinho, J-O, acento A-O. Então, são 13 caracteres. 13 bytes é igual a quantos bits? Tá bom? Então, esses são os exercícios da aula de hoje, tá bom? Quem tiver dúvida, chama a professora. Se não entendeu, eu passo mais exercícios, tá bom? Lembrando que todo caractere é tudo que tem no teclado, inclusive espaço e acentuação. Quando a letra tem acento, a gente conta 2 caracteres, 2 bytes. 2 vezes 8, 16 bits. Então, uma letra com acento tem 16 bits. Tá bom, pessoal? Vocês vão entender nas próximas aulas o porquê que a gente tem que ver essa aulinha chata, tá bom? Beijo pra vocês. Hoje eu fui só um quadradinho aqui no cantinho da tela, mas logo nós vamos voltar às nossas aulas normais. Aqui eu coloquei uma curiosidade. Vocês sabem o que é emoticon e emoji? A diferença, tá? Eu vou mandar para vocês, mas já vou falando que emoticon é esses bichinhos quando a gente coloca só pontinho, tracinho, e o emoji já é aquela carinha bonitinha que a gente manda um pro outro no WhatsApp. Certinho? Agora eu vou. Beijo para vocês.